No livro de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus dizendo, conversando com os discípulos, ele disse assim: E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Tem um texto que fala bom ânimo. Então Jesus dizendo aqui para eles, nós temos esses dias falado muito sobre a graça e o que Jesus nos deu através da graça. Ele veio, venceu o pecado, venceu a morte e nos deu vida em abundância. Então, aqui nesse versículo, ele está dizendo o seguinte: eu vim primeiro para que tenham paz. Essa é a primeira parte que tem no versículo. Por quê? Porque ele é a paz, Jesus é a paz. Se nós cremos em Jesus, nós temos a paz. Agora, ele vai e diz que nesse mundo terão aflições. Aflições podem ser explicadas como várias maneiras. Aflição pode ser medo, pode ser luta, pode ser dificuldade, você passar aperto, enfim, uma série de coisas. Eu queria que você colocasse na sua vida essa aflição. O que significa? Eu podia estar explicando para você, mas cada um tem a sua aflição. A aflição pode ter sido uma doença, um vírus, uma Covid-19 na sua vida, um câncer, não sei qual é a aflição que você tem. Mas aqui Jesus está dizendo, no mundo teremos aflições, contudo tenha ânimo. Essa palavra ânimo, ela não está dizendo simplesmente fica animado, ânimo de animação, de ficar feliz. Ele está dizendo de estar disposto, de estar motivado. Você tem que estar motivado. Você tem que estar disposto para quando o dia ruim vier, para quando as aflições vierem. E também a palavra ânimo, no hebraico, ele significa shazak, que significa fortalecer, prevalecer, tornar-se forte, corajoso, ser corajoso, persistente, ou ficar mais firme, seguro. Então a palavra que ele coloca isso é ser seguro, ser forte, ser corajoso. Sabe, você tem que ser durante o dia que vier a aflição. A gente nunca sabe quando a aflição vem. Eu, durante esse período de pandemia, eu não me preocupei muito, eu vivi a minha vida. Ou eu decidi o seguinte, ou eu creio que Jesus é o meu Deus que tem me guardado, ou eu vou entrar em piração e vou ficar em casa, igual todo mundo falou, fica em casa, e eu conheço pessoas que ficaram em casa durante o ano todo. Aqui fizeram pedido de comida, pedido de tudo, estava em casa durante todo o ano. Cara, eu não saí, eu obedeci às ordens, era para usar máscara, eu usava, mas eu não deixei de fazer nada, porque eu falei, eu não vou parar por causa disso. Porque se Deus não guardar, em vão vigia aquele que guarda. Então a minha confiança vem no Senhor, está em Deus. Então o meu dia de aflição pode ter sido outro. Eu passei por um câncer, não sei se vocês sabem, eu passei por um câncer. Eu tive o dia de aflição quando eu fiquei sabendo, quando o médico disse para mim, eles não queriam fazer os exames aqui, e eu insisti muito, falei, eu quero fazer uma biópsia para saber o que é. Não, não precisa, você está normal. E eu insisti, eu fui em 5, 6, 7 médicos e falava, doutor, o senhor faz biópsia? Não, não faço. O que eu falei, eu quero fazer biópsia. Eu preciso fazer, porque eu não quero simplesmente ouvir um diagnóstico vindo do médico. Não, isso aí pode ser câncer. Então a maneira que eu tinha de fazer, porque aqui é o seguinte, uns creem na biópsia, outros não. Alguns creem que fazendo a biópsia resolve. Os outros falam que se você faz a biópsia você vai com uma agulha lá no local e tira um fragmento pequeno. Mas dizem que se furar ali, espalha o câncer. Muita gente fala que não faz por causa disso. Eu falei, eu quero fazer essa biópsia porque eu preciso de ter essa confirmação. E os médicos falando, não, eu não vou fazer. Até que eu cheguei no médico, bati na porta dele, nem entrei. Eu disse assim, doutor, o senhor faz biópsia? Ele disse, por quê? Foi porque eu estou com supostamente câncer e eu queria ter confirmação.
E eu não quero simplesmente tomar remédio para inflamação, para infecção, que é o que os médicos estão me dando vários, tomei vários remédios para inflamação, infecção, e nada adiantou, continuava subindo o PSA direto. O médico falou, tá bom, eu vou fazer. Eu não creio se isso vai dar ou não, mas fez. Ok, eu fiz, ele falou, daqui uma semana eu te ligo. No segundo dia que eu tinha saído de lá, ele ligou para mim e disse, olha, você tinha certeza, é câncer e é agressivo. Então, aquele dia para mim foi um dia da aflição, porque eu não imaginava, eu estava querendo saber, mas ninguém está preparado para poder ter uma palavra dessa, você está com câncer. Então o período de aflição meu durou daqui até em casa. Quando eu cheguei em casa, eu já tinha decisão o que eu ia fazer. Eu falei, vou operar, vou tirar isso e seja o que Deus quiser. Aí recebi ligação de médico, por que você não faz radiação primeiro? Faz não sei o quê. Eu falei, eu quero operar. Eu já tinha decidido. Quando eu cheguei lá em casa, o período de aflição meu foi 10 minutos, 15 minutos. O período que eu saí da companhia até na minha casa. A partir daí, eu tive uma força sobrenatural, algo sobrenatural que eu não imaginei que eu tivesse. Uma força, sim, vinda do Senhor. A verdadeira paz, que está dizendo nesse texto aqui. Vocês têm um paz em mim. Eu tive paz, marquei a cirurgia, fui para a cirurgia, voltei. Aí, um tempo depois, começou a subir de novo, mais um período de aflição. Mas fui corajoso. Fiz radiação, trabalhei, fiz radiação e estava 8 anos tomando injeção para poder parar a testosterona, de crescer, e enfim, sofri bastante. Até que eu fui ao Brasil para poder fazer um exame normal, um check-up normal, e o médico me perguntou se eu tinha feito um exame e tal, eu disse que não, fiz o exame e detectou aonde estava o câncer, na verdade. Não estava onde eles estavam imaginando, estava em outro lugar. Ali eu fiz o exame de novo, vim aqui, fiz, e estou esperando até dia 17 agora, hoje é dia 8, daqui 9 dias, eu fazer a confirmação e ter certeza que foi embora. Então o dia de aflição para mim foi esse, eu não sei qual foi o seu dia de aflição. Mas Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui, contudo, tenha ânimo. Porque ele venceu o mundo, esse eu venci o mundo aqui vai lembrar a nós que ele venceu Satanás, venceu a morte, venceu o pecado, venceu tudo isso, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. No mundo teremos aflições? Sim, teremos. Ele não tirou essa possibilidade. Só que tem uns que usam isso aqui como uma reza, né? Eles falam assim, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Mas não está isso na Bíblia, não tem esse pedaço. Só diz assim, eu venci o mundo. Então ele dá uma dica aqui, ele venceu o mundo por mim e por você. Então tenha bom ânimo, seja qual for a sua situação, seja qual for a sua luta, tenha bom ânimo, porque ele venceu e nessa atitude dele de vencer o mundo, ele nos deu vida. Então ele tirou o pecado, tirou tudo e nos deu vida em abundância. Então tenha ânimo, seja corajoso, seja seguro nas suas decisões, seja firme, persistente. Uma pessoa persistente vence. Ele não é aquela pessoa que desiste da primeira aflição que tem. Tem uma aflição, daí a pouco, eu não quero saber. Eu estava vendo um textozinho que alguém escreveu quando a pastora Ludmila faleceu, dizendo assim, obrigado, minha querida, por você não ter falado mal do ministério, do poder de Deus, porque ela estava mal, estava com câncer, então ela não blasfemou, ela não acusou, ela foi como Jesus para o matadouro, como Jesus foi para a cruz, ela foi profetizando que estava curada. Então é isso, queridos, no dia da sua aflição, saiba você que Jesus veio para curar, veio para libertar. E nessa eu venci o mundo, ele deu autoridade para que nós tivéssemos a liberdade para poder pegar essa aflição e falar, para em nome de Jesus. Toma coragem, seja corajoso. Amém? Que Deus te abençoe.
e você tenha paz.